Os repasses do governo estadual aos poderes foi um dos destaques no programa A Notícia de Frente desta quinta-feira e nós vamos conferir um trecho. O candidato Mauro Mendes disse o seguinte, que o governo aumentou o repasse aos poderes e não tem dinheiro para remédios. Aí o candidato disse que, caso eleito, ele vai dialogar com os poderes para a redução dos duodécimos, repasse constitucional para bancar as despesas das constituições. Segundo ele, os valores não foram congelados e continuam a aumentar conforme a inflação. E aí ele pontua que enquanto existe esse excesso de repasse aos poderes, falta dinheiro aí para áreas essenciais, como medicamentos para a área de saúde. Agora, o candidato Mauro Mendes fala em diálogo com os poderes para reduzir o duodécimo. Só o diálogo não vai resolver. Vai precisar ocorrer, sim, eles não concordam, mas vai precisar ocorrer um enfrentamento. Da seguinte maneira, olha, não existe mais dinheiro, o Estado não tem condições de continuar pagando esses valores e é preciso diminuir o valor desses repasses. Isso terá que ser dito para os poderes. E é bom que o próximo governador, seja ele Mauro Mendes, Pedro Taques, Wellington Fagundes, tem que ser logo no início. Tem que ser no início do governo para pontuar essa questão com os poderes. Me permite, eles fizeram um acordo com a Assembleia para discutir o orçamento logo após as eleições agora. Você acha que eles conseguem ainda incluir isso na pauta? E agora em outubro, depois das eleições? Porque a Assembleia vai discutir o orçamento do ano que vem agora. Fizeram um acordo com os candidatos, digamos assim. Você acha que eles conseguem alavancar isso aí? Tem que ser nesse momento agora. Tem que ser nesse momento. Se não, mais um ano já era. Né? Só que aí tem um problema. Tem um problema porque quem vai decidir isso também será afetado. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, para o próximo ano, tem previsto aí um orçamento de 506 milhões de reais. Quando o Mauro Mendes falou pela primeira vez que ia dialogar com os poderes, ele citou como um exagero aquilo que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso recebe e ainda fez um comparativo com a Prefeitura de Várzea Grande, dizendo que o repasse da Assembleia, o duodécimo da Assembleia, é superior ao orçamento da Prefeitura de Várzea Grande. E aí, citando aqui os outros poderes, o Tribunal de Justiça deverá receber aí 1 bilhão e 16 milhões de reais. A Defensoria Pública, 126 milhões de reais. Mas eu chamo a atenção aqui para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. O Ministério Público tem previsto aqui um repasse para 2019 de 410 milhões de reais. Já o Tribunal de Contas tem previsto um repasse de 506 milhões de reais. Aí o que se coloca é o seguinte, o Tribunal de Contas tem uma estrutura aqui no centro político administrativo, em alguns gabinetes, suntuosíssima. E o Ministério Público tem que atender o cidadão no estado inteirinho. São promotorias espalhadas pelo estado todo. Tem muito custo, tem muito gasto de manutenção. Teria que ampliar mais. Como é que o Ministério Público consegue sobreviver com essa estrutura, com 410 milhões de reais, e o Tribunal de Contas precisa de mais de 500 milhões de reais? Não esquecendo que lá no Tribunal de Contas tem 5 conselheiros afastados pelo Supremo Tribunal Federal pela delação do ex-governador Silval Barbosa, dizendo que ele tinha que pagar propina para que os conselheiros não atrapalhassem os projetos e as obras do governo. A gente não pode se esquecer disso. Eles têm o direito de se defender, estão se defendendo, ainda não foram condenados, estão sendo investigados, mas não conseguiram
voltar aos cargos. Agora, os valores dos repasses dos poderes, isso tem que ser revisto.